Olá, bem-vindos e bem-vindas a esse mini curso sobre a vida e obra de Mary Wollstonecraft. Meu nome é Alessandra e eu que vou conduzi-los nessa jornada. Eu gostaria de dividir esse primeiro momento do mini curso em duas sessões. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre mim e por que o interesse em produzir essa atividade junto com vocês, o significado disso. E depois eu vou explicar para vocês, num segundo momento, sobre a estrutura desse mini curso e como se dará a sequência das próximas aulas. Primeiramente, me apresentando, né? Meu nome é Alessandra Carvalho Abrão Salum, eu sou psicóloga de formação, estou concluindo licenciatura em filosofia, concluindo também o mestrado profissional em educação tecnológica do IFTM, Campus Uberaba, na linha 2, que é a linha de TICs e inovações dos processos educacionais. Sou especialista em clínica psicanalítica, sexualidade humana e neuropsicologia, então daí já se nota, né, a minha formação mais voltada para a área do conhecimento, não só psicológico, mas filosófico, do pensamento e do comportamento humano. E também esse meu interesse pelas questões de gênero, né, que se traduz na própria dissertação que está sendo concluída no processo de mestrado, que é intitulada A Nova Sofia, ou o Feminino e a Formação Integral em Rousseau e Wollstonecraft. Por que eu pensei esses dois autores, né, e quem é essa Sofia que eu estou trazendo aqui? Vamos explicar. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um famoso filósofo do século XVIII, todo mundo deve conhecê-lo, né, como um dos precursores ali dos pensamentos que darão base para os preceitos da Revolução Francesa. Redigiu um manual sobre educação intitulado Emílio ou a Educação. Nesse manual, Rousseau cria um personagem fictício, que é o Emílio, e ali ele vai descrever desde o nascimento desse rapaz até a vida adulta dele, quando ele se casa e se torna um cidadão atuante na sociedade, como que deve acontecer o processo de formação. Ali ele começa desde a escolha da ama de leite, como que vai acontecer o primeiro cuidado quando ele era bebê, os processos da infância. Ali Rousseau explica sobre o conhecimento dele, a proposta dele para uma educação negativa, que é aquela educação mais voltada para os processos de experimentação na natureza, no ambiente, não como uma inculcação de conteúdos na mente da criança, né? Ali o Rousseau começa a fazer aquela diferenciação que vai ser muito marcante no século XVIII, de entender que a criança não é uma miniatura do adulto, que a criança ela está ali numa fase específica do desenvolvimento e que ela tem características próprias que são diferentes daquilo que o adulto necessita para o seu desenvolvimento. Então, um dos grandes pensadores dessa questão da infância é justamente o Jean-Jacques Rousseau, que acreditava muito nessa questão da educação negativa e da aprendizagem pela experiência, que é uma contribuição riquíssima que ele trouxe, tanto para a psicologia da educação e para a psicologia do desenvolvimento humano, quanto para os processos educacionais e filosóficos. E quem é a Mary Wollstonecraft, né, que é a outra autora que eu pensei para fazer esse contraponto com a obra russoniana. Mary Wollstonecraft foi uma filósofa, uma proeminente escritora do século XVIII. Ela era uma admiradora de Jean-Jacques Rousseau, ela escreveu uma obra, inclusive, que eu vou citar posteriormente, a Mary, uma ficção, que é justamente baseada na obra Emílio, né, e ali ela cria uma personagem, a Mary, que também é uma personagem fictícia, e ali ela tenta descrever os processos pelos quais a Mary passa para poder se desenvolver. O fato é que o nosso interesse aqui maior é no quinto livro da obra Emílio da Educação, em que Rousseau descreve como deve acontecer a educação feminina, e para isso ele cria uma segunda personagem fictícia, que é a Sofia, que vai ser a esposa do Emílio.
e ali ele vai descrever como que foi a educação feminina, né, a educação da Sofia. E é uma educação, para os padrões de hoje, nós poderíamos usar o termo machista, misógina, restritiva, mas a gente entende que é um anacronismo usar esses termos de agora para julgar um autor que estava lá envolvido no contexto do século XVIII. Então, para não cair na cilada do anacronismo, a gente analisa o autor a partir dos conhecimentos da época, a partir do diálogo com outras pessoas que estavam ali naquele mesmo período histórico. E aí que nós trazemos a Wollstonecraft, que é uma mulher que também viveu no século XVIII. A obra Emílio foi publicada em 1762, e a obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, que é a obra mais conhecida dela, né, que a tornou famosa, foi publicada 30 anos depois, em 1792, e nessa obra ela se dedica a responder às questões que o Rousseau coloca na obra Emílio, ou da educação, né? Ela vai contradizer, ela vai fazer o contraponto das visões russonianas da formação feminina, e vai trazer novos modelos, novos paradigmas para a educação e para a formação como um todo, para que homens e mulheres sejam educados juntos, com os mesmos padrões, com os mesmos princípios, e para que uma grande luta, né, na obra dela, uma luta muito forte, como o próprio nome diz, né, é uma reivindicação dos direitos da mulher, para que as mulheres tenham os mesmos direitos que o homem, tenham os mesmos acessos à arena pública, à cidadania, à sua condição de liberdade e de condução da própria vida. Ela viveu essas questões na sua própria jornada, né, na sua história pessoal. Eu vou trazer isso para vocês, e por isso é uma autora assim interessantíssima, porque a obra dela dialoga diretamente com a obra russoniana. Então, quem é a Nova Sofia, né, que eu trago na minha dissertação? Seria a síntese do que tem de positivo na teoria russoniana, do Emílio, e o que tem de positivo na obra da Wollstonecraft para uma proposta de formação integral, de formação omnilateral, formação tecnológica, né? Tem várias terminologias aí que se usa atualmente, para falar dessa questão de uma formação do ser humano de forma plena, que não seja só uma formação academicista, propedêutica, ou direcionada para esse ou para aquele gênero, ou para essa ou para aquela classe social, né? A grande proposta da formação integral é justamente olhar o ser humano como um todo, né? Ter aquele olhar holístico para a criatura humana, e justamente proporcionar, em termos de igualdade, e as possibilidades para que as pessoas tenham a sua formação pessoal. Então, essa é a minha proposta, né, a proposta da minha dissertação, do mestrado, e como um pré-requisito para a obtenção do título, além da produção do texto da dissertação, o mestrado profissional requer que os mestrandos produzam um produto técnico-tecnológico, que é um produto que precisa ter uma aplicabilidade, uma replicabilidade e uma abrangência interessante, e esteja ligado com a área de formação do próprio pesquisador e com a área de estudo que foi abordada na dissertação e no processo de pesquisa do mestrado. O meu produto se divide em duas partes. Uma parte foi a publicação de um livro chamado Mary Wollstonecraft, Memórias e Reflexões. O que é esse livro? É uma coletânea de 2 textos póstumos da autora. Um desses textos chama Dicas, que são os apontamentos que ela deixou redigidos para a publicação do 2º volume da Reivindicação dos Direitos da Mulher, que não chegou a ser finalizado devido à sua morte prematura. E também o texto da poesia, que é um texto em que ela fala das belezas e dos encantos da poesia e da nossa relação com a questão da natureza. Porque assim como Rousseau, a Wollstonecraft acreditava muito na importância do contato do ser humano com a natureza, com a questão da vida simples, a questão da corrupção, que a vida em sociedade, e na sociedade repleta de coquetismos, de futilidades,
prioridades, de interesses, acaba pervertendo, maculando o desenvolvimento humano e tornando as pessoas muito menores do que a sua capacidade em si. Ela, assim como Rousseau, acredita que a vida simples abre a possibilidade para que os potenciais possam se expressar de maneira mais genuína. Então, esse texto, né, da poesia, ele conversa muito com esse pensamento e por isso que eu achei importante trazê-lo aqui para essa coletânea. E a primeira parte da coletânea é composta pela biografia, que foi redigida por William Godwin, o esposo da Mary Wollstonecraft, e ele redigiu isso logo após a morte dela, como uma forma de valorizar o legado dela e a luta que ela teve, justamente porque, por ser mulher e por ter um pensamento de vanguarda, um pensamento mais revolucionário, ela foi muito atacada durante a vida dela e após a morte também. Ela foi muito julgada. As pessoas acabaram não julgando a obra e o pensamento dela como escritora, como filósofa, e sim julgando a pessoa dela. Então, para tentar evitar, para tentar remediar esses ataques que vinham acontecendo, o William Godwin escreveu essa biografia em que ele pretendeu contar a história de vida dela, explicar os motivos pelos quais ela pensava dessa forma. Como eu vou explicar para vocês depois, ele não foi muito bem sucedido nesse objetivo, né? Porque a sociedade acabou não entendendo bem o estilo de vida dela, porque ela realmente viveu o que ela pregava. Ela viveu uma existência de liberdade, de luta feminina e de acreditar nos próprios potenciais e de valorizar o espaço feminino dentro da sociedade. E isso não foi muito bem visto na época, não foi muito bem acolhido. Então, enfim, de qualquer maneira, mesmo que lá, naquele período, no século XVIII, não tenha sido um texto bem acolhido, posteriormente, a obra dela foi resgatada, né, tem sido resgatada recentemente, né, tem crescido o interesse pelos escritos dela, e aí eu acho de suma importância para entender a reivindicação dos direitos da mulher, é preciso entender a história dessa mulher. Só que, infelizmente, em língua portuguesa, nós só temos a reivindicação como obra traduzida dessa autora. E aí, para enriquecer o nosso conteúdo, o nosso cabedal de informações, eu propus, como uma parte do meu produto técnico-tecnológico, justamente a tradução desses textos, né, que eu citei, e também este minicurso que nós estamos executando aqui. Esse minicurso, ele é basicamente um apanhado geral da vida e da obra, né, das principais obras da Wollstonecraft, para apresentar essa autora. É claro que aqui é uma gota d'água, né, é um pingo, é uma primeira instrução, é um primeiro empurrão para que as pessoas sintam o desejo de conhecer e explorar melhor a obra e a vida, né, a história dessa importante autora. É uma forma de revitalizar alguém que durante muitos anos foi deixada nos porões da história, nos porões da literatura e da filosofia, e que, na verdade, precisa vir à luz, porque é uma autora com pensamentos riquíssimos e que merece ser estudada e tida como uma autora canônica, inclusive, no campo da filosofia. Essa é a minha tese, assim como é a tese de outros escritores, né, que estudam as bases do feminismo. Então, é isso que nós objetivamos aqui com a execução desse mini curso. Agora, partindo para um segundo momento, eu gostaria de explicar a estrutura, né? O que vai acontecer aqui nesse mini curso. Esse primeiro encontro nosso é mais justamente para apresentar esse trabalho para vocês, para me apresentar e apresentar o objetivo, né? Que nós estamos aqui. E a partir das próximas aulas, nós vamos poder dividir o conhecimento da Wollstonecraft por temas. Então, na próxima aula, nós vamos aprender sobre o início da história de vida dela, infância, histórico dos pais, né, o histórico dela ali na família. Depois, na próxima aula, nós vamos entrar nas vivências da adolescência e do início da vida adulta dela, as transformações no pensamento dela, as influências que ela sofreu ali nesse período de adolescência e início da vida adulta.
Depois nós vamos entrar numa aula mais descritiva das obras que ela publicou, e aí eu já trago ali um complemento das obras que foram publicadas pelo marido dela, o William Godwin, de forma póstuma, né, dentro da curadoria que ele fez dos escritos dela, ele publicou um compilado de obras póstumas, então eu trago ali uma listagem disso para vocês, porque aí, a partir desse momento que nós conhecemos as obras dela, nós podemos dar continuidade no histórico de vida dela, porque aí vocês vão poder notar que as obras conversam com a história pessoal da autora, né? E aí, como que a cada momento a obra que ela está produzindo dialoga diretamente com o conflito, com a expectativa, com as ilusões, os medos que ela estava vivenciando naqueles momentos. Então, a próxima aula seria sobre os históricos amorosos dessa autora, sobre as vivências dela com os parceiros amorosos, e aí vocês vão entender o desdobramento disso. E também, para finalizar, o finalzinho da carreira dela, o finalzinho da história de vida, como que se desenrolou o falecimento dela e o que se passou depois disso. Também vai ter uma aula específica só sobre o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, que é a obra principal da minha dissertação, né, uma das bases teóricas da minha dissertação, então eu selecionei uma aula específica só para falar dessa obra. Então, esse é o percurso, essa é a trajetória que nós vamos seguir dentro desse mini curso. Eu espero que todos vocês aproveitem, espero que seja de grande valia para os estudos e para o conhecimento de vocês. Esse mini curso ficará disponível na rede, uma atividade que pode ser utilizada livremente por outros professores, outros estudiosos, desde que seja referenciado, né, direitinho a questão da autoria, e juntamente com o livro é um material que eu deixo público para contribuir com o conhecimento na área da filosofia, da literatura, ampliar o nosso acervo em língua portuguesa para o acesso a outros autores que são tão importantes. Então, eu vou ficando por aqui. Vocês têm a liberdade de deixar aqui nos comentários dúvidas, comentários, contribuições, críticas, serão respondidas, né? Eu estarei atenta aqui aos comentários para poder responder a todos vocês. Eu deixarei também no comentário fixado meu contato, meu e-mail, para caso vocês precisem, caso seja necessário, alguém queira trocar uma ideia, alguém queira produzir alguma pesquisa em parceria, ou alguém precise de algum outro material que possa me chamar. Eu tenho outros materiais da autora que eu trabalhei na tradução. A intenção é prosseguir com o estudo dessa autora no doutorado e publicar mais obras dela, né, mais traduções de outras obras dela para ampliar ainda mais o nosso acervo. Eu aguardo vocês, então, nas próximas aulas e espero que todos gostem do que nós vamos trazer aqui e que realmente isso contribua para a formação de vocês. Muito obrigada.